Fala galera, tudo bem? Que é o Giovanni do canal do Palmeiras. Hoje estou aqui para gravar, né, o pós-jogo da vergonha que a gente passou hoje, né, do 4 a 0 no Novo Horizonte em cima do Palmeiras. Bom, vamos lá falar logo disso, né? Hoje, o Palmeiras foi com um time misto, mas com a grande maioria de jogadores que normalmente disputam vaga, posição, ou principalmente, né, são titulares, que é ridículo, né? Jogador que é titular e tá aí tomando 4 a 0 no Novo Horizontino, tem mais da metade do time titular. Jogadores que inclusive também, mesmo que não são titulares, são pedidos do Abel, né, pra contratação, que eu vou falar mais pra frente, acho ridículo. O Palmeiras foi com o Lomba no gol, né? Goleiro que o Abel fez questão de manter, né? Pra ser reserva, mas o reserva não tem confiança nenhuma. Lomba entra e a gente sempre sofre puro quando o Lomba entra. Hoje não é pra falar que eu tô falando de um resultado, porque hoje também não os gols foi culpa dele. Mas contra o Botafogo de Ribeirão no ano passado, quando o Lomba entrou na Copa do Brasil, a gente tomou um gol por culpa dele, quase que a gente foi empate. A gente conseguiu fazer um gol ainda cagado com o Estevam, que conseguiu a gente fazer, que fez a gente passar de fase na Copa do Brasil, né? Foi um gol que a bola passou por baixo da perna dele. A gente foi com a lateral Piquerez, que hoje não jogou bosta nenhuma, como não jogou nada no último ano inteiro, né? Hoje reforçou ainda mais que não faz nada, mas infelizmente, né? A nossa reserva é o Jefté, que não tem nível nenhum pra chegar perto, que é o Piquerez, infelizmente, neles na fase ruim. E o Arthur, que é o moleque da base, que o Abel não pôs pra jogar mais, né? Lateral direita, a gente tem o Kelvin hoje, né? Que é ruim, mas também não tem muito como pedir o Giai, porque o Giai é um jogador de um estilo de jogo diferente, né? Ele é um jogador que tem que jogar com praticamente o terceiro zagueiro ali, porque ele com a bola no pé é ruim, mas defensivamente pelo menos ele ainda ajuda, diferente do Kelvin. Mas o Abel não entende isso, o Abel quer jogar com o lateral atacando, então com o Giai também acho que nesse caso foi a melhor escolha. A zaga a gente foi com o Gomes e com o Murilo. O Gomes, coitado, ele é um coitado, né? Não tem o que falar, é ídolo do Palmeiras, jogador muito importante. É um jogador que sempre, né, quando o Palmeiras tá no desespero, quando o Palmeiras precisa fazer gol, vai pra área, que é uma coisa burra, não entendo porquê, né, mas é a tática do treinador. E o Murilo, que sinceramente também hoje fez mais um jogo ridículo, tem fazendo anos ruins, né, desde 24 foi ruim, 25 foi ruim, esse ano parece que começou pior ainda. É um jogador que o Palmeiras tem que focar em mandar embora logo de uma vez, aproveitar que tem trouxa no futebol brasileiro querendo. Volante, a gente foi com o Emiliano Martins, que é um jogador que é inacreditável, ele ainda está aqui, né? Ele chegou ano passado, não conseguiu jogar direito, foi reserva do Hannibal, que o Hannibal também não é um craque, né? Mas ele foi reserva do Hannibal a maior parte do tempo. Inclusive, na final da Libertadores, o Hannibal não poderia jogar, porque o Hannibal como a gente sabe, né? Ele é explosivo, e até o próprio Abel entendeu isso. O Hannibal é burro, na verdade, né? Isso que a gente fala, ele cai em pressão. Então, o Abel, que ele fez? Em vez de colocar primeiro volante no caso, né, que ele teria como opção que ele mesmo pediu, ele preferiu colocar um zagueiro improvisado, porque nenhum dos dois são confiáveis. E hoje essa desgraça aí jogou. Ruim pra caramba. Segundo volante, a gente foi com o Larson, que também não tem culpa nenhuma, menino da base, né? Mas ainda assim também bom, não que seja errado colocar um titular no jogo do Paulista que não vale a nada, né? Mas tomando 4 a 0 é complicado também de elogiar um garoto que não tem culpa. Meia, a gente foi com o Veiga, que nos últimos 3 anos dele é isso, é puramente nada, é jogo sumido. O máximo que ele faz é bater pênaltis quando não erra, né? Então não tem muito o que falar sobre o Veiga. Nas pontas, a gente foi com o Riquelme e Felipe, que é a mesma coisa, né? Jogador da base, não tem muito como criticar. Coitado à frente toda essa fogueira aí, tomou 4 a 0. O Alan, que também é um jogador que ajudou muito no ano passado. Esse ano chegou proposta, o Palmeiras não vendeu e por enquanto não tá vendendo o que vendeu ano passado, né? Devia ter vendido, como eu falei aqui, mas não vendeu. E ficou segurando aí o jogador, agora a gente não sabe o que vai virar, né? Se ele vai voltar a jogar, vai voltar a ter proposta boa, ou se ele vai ficar nessa desgraça aí que jogou hoje. Centroavante a gente foi com o Flaco, que também não tem culpa nenhuma, hoje ele não conseguiu pegar na bola, até porque a técnica do treinador é colocar o centroavante, né? Quando o Flaco não tá jogando junto do Vitor Roque na dupla, quando tá jogando o Veiga e o Flaco fica sozinho lá na área só esperando, que nem um pirulão, que nem um pirulito, né, praticamente, só esperando pra cabecear, que nem aqueles boneco de Olinda. Fica só, o Flávio fica assim, serve pra cabecear. Essa é a ideia de jogo do Palmeiras hoje, foi essa, era cruzamento e esse que o Flávio fazia. O Palmeiras não fez nada no primeiro tempo, foi amassado pelo Novo Horizontino, saiu tomando 2 a 0. 2 contra-ataques que o Novo Horizontino conseguiu fazer, 2 gols. Ali você via, puta, o Palmeiras hoje no meio de campo tá ruim, hein? O Palmeiras hoje no meio de campo tem um jogador que tem uma boa visão de jogo, um cara que vai dar um passe bom, talvez colocar o Marlon Freitas ali. O Abel não fez isso no segundo tempo, o Abel trocou um zagueiro. Ele tira o Murilo pra colocar o Brunetti, que é outro coitado também, não tem muito o que falar. Tudo uma fogueira. E também não vou falar que foi bem, mas não atrapalhou tanto. Foi melhor com o Murilo, inclusive, eu acho. Mas mesmo assim, voltando pro segundo tempo,
A gente toma mais um gol, aí o Abel percebe, putz, eu acho que esse meio campo aí tá meio ruim, hein? Aí ele troca de uma vez. Ele tira tanto o Larsson, não, o Larsson foi mais pra frente, mas ele tira o Emiliano Martinez, põe o Marlon Freitas. Marlon Freitas que também, coitado, não tem muito o que falar, né? Entrou nessa bucha aí precisando virar, não conseguiu fazer o quê? E ao mesmo tempo também que ele põe o Marlon Freitas, que é muito bom, ele põe o Bruno Rodrigues e o Luigi. São dois jogadores que também não tem nível de Palmeiras, tem que mandar embora o mais rápido possível. Primeira proposta que chegar, vende, agora. O Luigi entrou para jogar como segundo atacante no lugar do Veiga e o Bruno Rodrigues entrou no lugar do Riquelme Felipe. Primeiro toque de bola do Bruno primeiro toque de bola do Luigi foi uma assistência, né? Ele tentou driblar na área do próprio Palmeiras, perdeu a bola, o atacante do Novo Horizontino pegou e fez o terceiro gol. Ridículo, né? Não tem muito mais o que falar, depois não fez bosta nenhuma e é isso. Ele entrou só pra coroar, né? A grande atuação do Abel hoje também nas substituições. Depois disso, o Palmeiras tomou mais um ainda e teve também a substituição, né? No finalzinho do jogo ele põe o Luiz Pacheco ali e tira o Larsson, na verdade, né? Mas não feito tira o Emiliano Martinez e depois ele tira o Larsson e põe o Luiz Pacheco, que é um coitado também, né? Não tem culpa. Inclusive dos da base, eu acho que ele é o que mais rende, o melhor que pode ser, que a gente pode ter ainda uma previsão, talvez de uma venda boa, é ele. Então é isso, coitado, também não tem culpa nenhuma. E o Palmeiras tomou 4x0, é isso aí. Ridículo, vergonha. Jogo com cara de fim de ciclo, o Palmeiras não apresentou nada, como não vinha apresentando também nos outros jogos, né? Teve uma melhora na questão da saída de bola, menos chutão, teve nos últimos jogos comparado com o ano passado, mas ainda assim é um futebol muito porco, é um nível muito abaixo do que se deveria ter, né, pro Palmeiras, como uma equipe bilionária que joga um futebol semi-amador. É isso que eu posso falar, cara de fim de ciclo, como eu já falei, né, repetindo isso de novo, perdão, mas a gente sabe que o Abel não vai ser demitido, só se rebaixar o Palmeiras, aí talvez seja demitido. A gente sabe também que ele não vai pedir pra sair, ele tem um ego muito alto pra reconhecer que errou, então a gente vai ter mais pelo menos até 2027, bem sofrido com isso, né? Futebol feio, time não rendendo o suficiente, vai ter gente batendo palma, que é uma tristeza, né? Tem gente que acha que o Abel é maior que o Palmeiras, ele mesmo acha isso, né? Colocaram isso na cabeça dele, e ele, casa da diretoria, né? Que a diretoria se acha maior que o Palmeiras, ele viu isso e ele começou a se achar maior que o Palmeiras. E a torcida, uma parte dela também acha que ele é fodão, que ele é o maior do Palmeiras, que ele não sei o que ele que criou o Palmeiras. Não criou. O Palmeiras tá aí desde 1914, sempre campeão, sempre ganhando, e mesmo nas piores fases ainda se mantendo a honra. Hoje é um caso, obviamente, que a gente não manteve a honra. A gente tomou um 4x0 do Novo Horizontino, que é ridículo. Não nada contra o Novo Horizontino, mas é uma equipe pequena e o Palmeiras com o investimento que tem hoje vai ter ganhado. Uma vergonha maior, por exemplo, que quando o Palmeiras tomou um 6x2 do Mirassol. Porque quando o Palmeiras tomou 6x2 do Mirassol, o Palmeiras era um time fudido, um time que não tinha nada, não tinha nada de dinheiro. Tentava fazer com o que dava. Hoje o Palmeiras é um time milionário, parece que o Palmeiras, mesmo milionário, não consegue ter futebol suficiente, não consegue ter a vontade. Os jogadores não correm, isso não sei se é um problema também, não só do Abel, né, mas também dos jogadores. Acho que os jogadores têm que entender que eles têm que respeitar mais a camisa do Palmeiras. É isso. Os jogadores, principalmente o Abel também, nos últimos anos vem fazendo um trabalho porco, um trabalho preguiçoso no mínimo, que o único momento de melhora do Palmeiras foi quando ele foi cobrado pela torcida, que doeu no ego dele, né? Depois que todo mundo começou a bater palma pra ele de novo, o time manteve o time, não mudou mais nada, não tentou ajudar, né, ajustar a tática e ferrou a gente. Então é isso aí. Peço perdão aí se eu falei alguma coisa, alguma besteira, se eu falei alguma coisa porque eu tô falando muito rápido, porque eu tô nervoso, se eu falei alguma coisa que, sei lá, saiu errado ou saiu muito rápido, é isso aí, peço desculpa e vamos ver agora o resto que vai sair nos próximos dias, né? Tudo bem que tem missão, não vai ter, mas com certeza vai ser alguma pérola também nas coletivas e vai ter o próximo jogo contra o São Paulo aí, né? Que é um medo que eu tô tendo agora, né? Levando em consideração que a gente tomou 4x0 no Novo Horizontino. E lá eu vou gravar um vídeo também quando acabar o jogo. Então é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, avante palestra e é isso.